Dia a todos os que estão nos ouvindo aí nessa conversa no YouTube, no canal da Terceira Igreja. Bom dia aí aos colegas, um prazer rever vocês. Alfredo e Heleno, nós conversamos na semana passada, né? E agora nós temos aqui como convidado aqui o reverendo Alain René, que é lá, depois ele vai se apresentar lá da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro do Anil, né? Ele vai se apresentar aqui. Alain, é um prazer ter você conosco, viu? É muito bom poder conversar com você e, sobretudo, ter comunhão no Senhor e ver o que a gente pode contribuir para a realidade que nós estamos vivendo, né? Então, eu queria, rapidinho só, porque tem pessoas que estão nos ouvindo agora, talvez pela primeira vez, começar me apresentando. Depois o Alfredo e o Heleno, que vai ser mais rápido, né? Porque... E aí, por fim, o nosso convidado de honra, aí, reverendo Alain René, né? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima, né? Até queria corrigir um ato falho, eu falei que sou pastor da Terceira Igreja, na última conversa eu falei que eu sou pastor desde 2001, né? Mas, na verdade, é desde 2007. 2000 eu ainda estava em Caracaraí. Na verdade, eu sou pastor efetivo desde 2006 e agora estou lá, fui efetivamente para lá, para morar, eu vim para cá para morar em 2007. Então, Heleno? O fone. Eu me chamo Heleno Guedes Montenegro Filho, e sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima, servindo ali na Congregação Presbiteriana do Conjunto Cidadão, a quem eu dou meu abraço saudoso às queridas ovelhas que lá congregam, e casado com Elaine e pai da Ana Luísa e da Cecília. Prazer estar junto aqui com esses meus queridos amigos que eu tanto admiro. Eu, para variar, esqueci, desculpe interromper, como eu já falei na semana passada, né? Casado com Hélida e pai de Adassa. Obrigado, Alfredo. Alfredo de Souza, sou pastor há 30 anos na Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima, casado com Sandra, tenho João e Ana, que são filhos. Eu quero mandar o meu abraço a todos os que nos assistem e, claro, de modo bem especial, à Primeira Igreja Presbiteriana. Agora o nosso convidado de honra, por favor, se apresente. Olá, meus irmãos, bom dia. Boa noite, né? Eu sou Alain René, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, aqui em São Luís do Maranhão. Para mim é uma grande alegria, né, poder rever esses irmãos, esses homens de Deus, pelos quais eu tenho muito apreço, né? Então, para mim é uma alegria poder participar com vocês desse bate-papo e espero que o nome do Senhor seja honrado e a igreja dele seja edificada através desse nosso momento aqui, dessa nossa conversa. Eu sou casado com a Joane e pai do Esdras, da Ana Laura, da Alana e de quantos mais o Senhor quiser mandar. Amém. Eis um verdadeiro reformado em quem não há dolo. Esse é filho de Abraão mesmo. Hã? É filho de Abraão mesmo. Para pai de uma numerosa nação. Esse é dos bons. Meus irmãos, o tema proposto aqui, ele é triplo e o que chama atenção na nossa chamada aí é a corrupção na pandemia, né? Até porque os demais subtemas, todos estão ligados à corrupção como um mal endêmico e como um mal geral. Então, é só para nós lembrarmos, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre o nosso entendimento acerca da corrupção na pandemia, nas intrigas palacianas, né, que nós estamos vendo aí nos noticiários, e também falar um pouquinho sobre os políticos de estimação, porque essas intrigas, elas não ficam circunscritas ao palácio, né? Elas vão até o povo e cada vez mais o povo está
entendendo, né, entendendo de política. Então, eu queria começar com o tema da corrupção na pandemia. Eu gostaria de que nós refletíssemos um pouquinho, porque nós fomos salvos da condenação da lei, mas como povo de Deus, porque amamos o Senhor, porque estamos em Cristo, nós amamos a lei de Deus, porque somos gratos ao Senhor Deus e queremos ser como o nosso Pai. Nós, obviamente, procuramos obedecer à lei de Deus. Eu queria que nós refletíssemos um pouquinho sobre esses 3 temas dentro desse contexto da desobediência à lei de Deus, da quebra dos mandamentos, né? E começando com a questão da corrupção, nós sempre pensamos nos mandamentos, a maioria das pessoas pensa nos mandamentos, aquela questão que está mais ali à tona, né, das frases, das proibições. Mas nós sabemos que, quando nós olhamos a Escritura, eles têm uma extensão muito maior do que aquilo que a maioria das pessoas pensa. Então, falando de corrupção, né, nós temos visto aí vários escândalos em vários estados, inclusive no meu, né? Podem comentar um pouquinho daquilo que vocês têm conhecimento em termos de corrupção, e de como isso fere, né, a lei de Deus, em que aspectos isso fere a lei de Deus, e como o crente deve olhar isso à luz da lei de Deus, né, à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus ordena. Então, eu quero começar dando a honra aí para o Alan, né, para ele começar falando nessa primeira rodada, e eu queria que nós tentássemos falar em 3 minutos, e aí depois nós passamos para o próximo, para que a gente possa todo mundo falar e a gente, dentro do tempo mais ou menos que nós estabelecemos, possamos atingir nosso objetivo. Alan? Bem, eu moro na Sarneilândia, né? Então, assim, aqui o histórico de corrupção, as notícias envolvendo esse assunto, assim, são bem antigas. Inclusive, algo que chamou a minha atenção quando eu cheguei aqui no ano de 2014, foi exatamente a situação enfrentada pelo Estado no que diz respeito à opção, à eleição para o governo no ano de 2014. A situação ela poderia ser resumida dizendo que o Maranhão, a situação dele era sair do espeto e cair na brasa, né? Que as opções aqui eram ou o candidato do Sarney, no caso, na época, era o Edson Lobão Filho, né? Filho do ex-senador Edson Lobão, que também tem aí um histórico já bem complicado em termos de denúncias. A ele mesmo aqui no estado, o filho também tem uma carga muito grande em torno disso. Então, a opção era o Edson Lobão Filho ou o atual governador, que é um membro filiado ao PCdoB, é declaradamente comunista, inclusive em entrevistas que usa a Bíblia, né, usa o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, para tentar defender a ideia de que o comunismo é bíblico, né? Muito interessante seria uma conversa dele aí com o Alfredo. Tá? E, apesar de todo o discurso de honestidade, de probidade nas contas, mas há muita coisa aqui no Maranhão também que permanece exatamente da mesma coisa, da mesma forma. Agora, em relação, por exemplo, à pandemia, veio muita verba federal para cá. Né? Muita verba federal foi destinada tanto para o Estado em si, né, para o governo estadual, como também para os municípios. E você não vê nenhuma aplicação desses recursos aqui. Né? Você não vê nenhuma aplicação desses recursos aqui, inclusive os próprios testes, dezenas de milhares de testes que vieram não são usados. Uma das notícias que circularam aqui é exatamente de que esses testes eles teriam sido intocados, né? Teriam sido ocultados, e para que os laboratórios aqui, os laboratórios da própria cidade fizessem o teste de modo particular e superfaturado. Então, aqui o Estado, a situação é tal que a gente convive com isso
as notícias correm, né, elas são conhecidas de todos, mas acho que não há muita perspectiva do que possa vir a acontecer para que isso seja revertido, não. Ok, mas em relação à lei de Deus, para que nós refletamos aqui, como é que você vê o que é que esses governantes desobedecem? Pelo menos um aspecto da lei de Deus que eles estão desobedecendo o Senhor. Os governantes, mas aqueles que estão envolvidos, né, de qualquer maneira, na corrupção. Uhum. Veja só, pastor, acho que o aspecto mais notório aí é justamente a quebra do 8º mandamento. Então, isso tudo que acontece é roubo, é furto, são recursos que são primeiramente fruto dos próprios impostos que são pagos aqui pelos habitantes, e esses recursos que deveriam ser empregados no bem-estar do povo, né, para que o magistrado buscasse o bem do povo, para que o povo pudesse viver de uma forma melhor, esses recursos são desviados. Então, há a quebra flagrante aí do 8º mandamento e, por consequência, a gente pode pensar também na transgressão do 6º mandamento, né? A transgressão do não matarás, uma vez que esse desvio, essa corrupção, ela inevitavelmente ela vai resultar em uma qualidade de vida muito pior, né, da população e muitas vidas se perdendo. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, notícias de pessoas que não conseguiram atendimento, não só aqui no Maranhão, mas em muitos outros lugares do Brasil, é interessante que a própria população tem lembrado daquela fala do Ronaldo, né, do ex-jogador Ronaldo, por ocasião dos preparativos da Copa de 2014, que não se faz Copa com hospitais. Né? E então, assim, você vê que esses recursos desviados, eles vão resultar na morte das pessoas, né? No mínimo, num pior atendimento, numa piora da qualidade de vida. E esses governantes, todos os envolvidos, todos aqueles que participam desses esquemas, certamente eles responderão diante de Deus como assassinos mesmo. Né? Não apenas como ladrões, mas como assassinos, pois suas ações, elas resultam na morte mesmo das pessoas, na morte da população. É interessante, me permita, mano? Não, você já pode passar, acho que o Alan já concluiu, você já pode passar para a sua parte. Eu dei um pouquinho mais de tempo para o Alan, que é o nosso convidado a primeira vez, né? Mas pode falar, Helena. Estava aqui refletindo sobre a questão do 5º mandamento também, né? O Alan falou do 8º. Deveres dos superiores para com os inferiores, né? Exatamente, né? Porque o 5º mandamento diz assim, as palavras pai e mãe, o que significam no 5º mandamento? Abrange não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. E aí é o ponto que a gente se depara, né? Porque será que nós temos visto uma paternidade responsável indo por parte dos representantes do Estado, né, sobre a população, né, a quem deveriam proteger, a quem deveriam cuidar? Aqui no nosso estado, aqui em Roraima, está também pipocando essa corrupção. O ex-coordenador geral de urgência e emergência da Secretaria Estadual, Francisvaldo de Melo Paixão, depois na CPI da Assembleia Legislativa, que foi instaurada porque havia solicitado a compra de 80 ventiladores mecânicos por 5 milhões a 64 mil cada. Só que ele disse que o secretário de Saúde, Francisco Monteiro, negou essa proposta que ele havia feito de comprar por 5 milhões 80 ventiladores, e o então secretário de Saúde, porque foi exonerado juntamente com outros servidores também pelo governador recentemente, preferiu comprar 30 ventiladores por 6 milhões. E aí há aquela guerra
a gente pode falar de conversas fiadas aí um com o outro, né? Porque o secretário já disse que ele não fez isso, que ele não falou, e aí o outro disse que ele falou e fez. O fato é que a população padece, né? O vírus da corrupção está cada vez mais... Porque os políticos, eles são praticamente os mesmos, seguem aquela cadeia da corrupção, e aí agora que recebem os milhões do governo federal para atender a população, para você ter uma ideia, né, e aí já vou caminhar para o encerramento aqui do meu tempo, em Manaus, a minha irmã é médica em Manaus, e ela está afastada das suas funções porque ela é do grupo de risco, mas ela está em contato com os colegas dela por meio do WhatsApp, e ela diz, olha, a questão é que falta até medicamento. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Manaus, mas falta medicamento. Então os médicos prescrevem medicamento e não tem medicamento. E como que não tem medicamento? E aí, em Manaus, a gente vai falar daqui a pouquinho também de como foram comprados lá, né, os respiradores numa casa de vinho. Então, isso realmente é uma quebra frontal também deste mandamento, né? Nós não nos sentimos protegidos por aqueles que deveriam também estar cuidando, né, das pessoas. Antes de passar para o Alfredo, pastor, o Heleno mencionando aí essas compras, aqui os valores não são divulgados, né? Aqui acontecem assim, algumas coisas, os valores conseguem ficar por debaixo dos panos, a gente não sabe, mas uma coisa que tem me chamado a minha atenção aqui, e chama a minha atenção para a ética, né, para a ética de muita gente, foi o episódio envolvendo respiradores mecânicos que também foram adquiridos aqui. Para começar, o governo do estado divulgou como tendo sido uma aquisição do governo do estado, mas não foi. A aquisição dos respiradores foi feita por um grupo de empresários, né? E foi então, esses respiradores foram doados ao governo, mas a propaganda, né, do governo era que o governo tinha adquirido os respiradores. Mas assim, além disso, o governador ele fez uma operação para burlar a receita, para driblar a receita. Então, assim, aviões foram fretados, uma rota alternativa foi criada para que a Receita Federal, né, ela levasse um drible, né, ela levasse um chapéu do governo do estado. E aí eu vejo muita gente dizendo assim, não, mas foi certo mesmo, tem que fazer isso mesmo e tal. Aí é o pessoal que aqui, né, se sujeita a uma espécie de dominância por parte do governador, mas diz que é errado que o governo do estado deva satisfações à Receita Federal, né? Então eu não consigo entender como é que esse pessoal raciocina e separa assim, as duas coisas. Mas o pessoal achando assim correto, achando muito bom que o governo federal tenha sido driblado pelo governo estadual. Alfredo, por favor. Bem, eu creio que o que foi colocado pelo Alan e o Heleno são extremamente relevantes para a nossa compreensão de um problema estrutural. Foi colocado aí a quebra de 3 mandamentos, e eu gostaria de acrescentar mais 2, e outros mais também são quebrados dentro dessa estrutura de Estado que nós temos no Brasil, que é o primeiro e o segundo. O primeiro diz, não terás outros deuses diante de ti. O segundo fala sobre ídolos. E o problema é que esse Estado, da forma como está, ele se coloca como um Deus e ele se coloca como um ídolo, fazendo com que as pessoas elas se encurvem. Isso é perceptível. A gente vai perceber que esse Estado moderno que nós temos, ele é formado por uma visão materialista, uma visão ou coletivista ou individualista, ou seja, você privilegia o coletivo ou privilegia o indivíduo, transformando o coletivo ou o indivíduo numa totalidade em si mesmo. Quer dizer, você descarta a possibilidade da existência de um Deus soberano sobre todas as coisas. Mas nós precisamos entender que a visão que se deve ter da sociedade e do Estado não é esta. A visão que nós devemos ter é de um Deus soberano que instituiu esferas sociais e possui, obviamente, a autoridade em si,
E essas esferas, então, elas atuam debaixo da soberania e da atuação de um Deus que é justo, de um Deus que, obviamente, tem resposta, inclusive para essa questão do Estado. Todavia, nós temos essa visão iluminista, essa visão que destitui a teologia do conhecimento de todas as coisas, e aí temos esse Estado que se coloca como provedor, esse Estado que se coloca como aquele que vai resolver todos os problemas das pessoas, dos seus súditos. Eu gosto muito da frase do Ronald Reagan, quando ele diz que o Estado não é a solução, o Estado é o problema a ser resolvido. E os brasileiros não têm consciência disso. O que, obviamente, se torna uma idolatria, porque essa percepção é uma percepção religiosa. Bem, essa é a visão estrutural. Como resultado disso, a gente percebe na história o seguinte: quanto mais Estado, mais corrupção. E agora nós vivemos um momento sui generis, extremamente perigoso, que tem dado vazão a essa corrupção. Essa corrupção não existe como uma coisa no Estado, essa corrupção está no coração humano. É por isso que o Estado ele deve ser mínimo e ele deve ter pesos e contrapesos da própria sociedade, sobretudo a nós que conhecemos a verdade. O Estado é pragmático, nós somos defensores da verdade, que é a verdade de Deus. Portanto, nesse momento em que o governo federal, por exemplo, sanciona a compra de produtos sem licitação, então, meu amigo, é a patuscada da noite, é a festa. Isso só vai demonstrar algo que os cristãos, sobretudo reformados, precisam entender. A visão das Escrituras Sagradas no que diz respeito ao Estado, ao político, e de que maneira nós devemos nos comportar. É claro que não somos chamados a uma insurreição, tendo como visão o próprio Estado e esse mundo, porque Cristo, o Senhor, disse que esse mundo vai de mal a pior, até a sua vinda. O que nós precisamos entender é que é esse tipo de visão que corrobora esse desejo de que o Estado venha prover de alguma maneira a situação humana. Então, eu creio que o problema estrutural está aí. E não seria diferente, meus caros. Ora, quando nós percebemos uma situação como essa, uma pandemia, onde é supervalorizado os seus resultados, onde se cria uma histeria social, claro que ela é importante, até conversávamos aqui antes de irmos ao ar, né? Eu sou o mais velho aqui, estou perto dos 60 anos, claro, tem que me cuidar, se eu pegar eu posso morrer, eu tenho consciência disso. Mas, obviamente, o que se cria na narrativa é essa situação de desespero, o que favorece. Gente, está tudo encaixado. Você cria uma situação de instabilidade onde o Estado tem poder para dizer: não saia de casa, se você sair eu vou te prender. Essa é a situação. E esse é o Estado idólatra. Esse é o Estado que se coloca no lugar de Deus. E nós, crentes, precisamos compreender isto. E devemos, na nossa pregação e na nossa postura, obviamente, dentro dos limites da Escritura Sagrada, contrariar esse estado de coisa. Ok, obrigado, Alfredo. Na verdade, eu queria ressaltar, falaram aí sobre o quinto mandamento, né, que o Heleno aí, inclusive, pela leitura do nosso catecismo, né, que ele se estende não apenas aos pais, mas aos governantes. Alguns irmãos ainda estranham, né, que se possa aplicar isso daí. Minha primeira fala é que, de fato, se justifica biblicamente, né? Na cultura bíblica, a ideia de paternidade se estende, né? Quando os reis, por exemplo, queriam proteção de um rei maior, eles diziam, como disse Acais, lá em 2 Reis, capítulo 19, né? Em 2 Reis, não é o capítulo 19, é o capítulo 16, falando para Tiglat-Pilés: eu sou teu servo e teu filho, né? Os filhos dos profetas, discípulos, são chamados filhos. Enfim, toda a cultura bíblica, ela trata o líder como pai. Mas pastor, inclusive, né, Marcos? Pastor, também, porque os nossos pais, né? O autor de Hebreus fala que os profetas falaram aos pais, né? O Senhor falou aos pais pelos profetas. Mas, enfim, o que eu queria também pontuar é a questão da quebra também do 10º mandamento, né? Que, na verdade, aí começa tudo.
não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás, né, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu jumento. Quando um desses corruptos, ele está roubando, furtando, quebrando esses mandamentos, também quebrando o sexto, porque muitas vidas são tiradas por causa, deixam de ser salvas, ele começou desejando aquilo que ele não tem direito. O Estado não deve cobiçar a minha casa, o meu dinheiro, mas ele faz isso quando ele toma o meu imposto e o usa de maneira ilícita, né? Aqui em Boa Vista, em Roraima, o Heleno citou aí o caso dos respiradores, né? Tem o caso das máscaras também, compradas por R$53 cada máscara, 16 mil máscaras, se não estou enganado, 53 mil, né? E por uma construtora, por uma empresa da construção civil. Você já vê que tem falcatrua, meu amigo. Uma empresa de construção civil fundada em 1999 e a compra número 00001 dela são máscaras. E agora? Ela foi fundada em 99. Obviamente, são ladrões, né, que estão atuando aí. Me perdoe, Marcão. Me perdoe, rapidamente. É que eu lembrei da situação lá de Manaus, onde os respiradores foram comprados de uma casa de vinho, onde coincidentemente, os políticos e empresários se reuniam nesse lugar para... Então, o sujeito pode tentar justificar, meu amigo, mas não tem jeito. Então, onde isso nasceu? Essas pessoas, elas não estão contentes. Elas não estão contentes com o que têm. Às vezes, minha esposa, ela frequentemente indignada, diz, mas, olha, eu não entendo. Essa pessoa, ele já tem tanto dinheiro. Diz, minha filha, o problema não é o dinheiro, é o tamanho da ganância, é a cobiça do coração, né? Marcos, me permita, e o limite dessa ganância é se tornar um Deus com D minúsculo sobre a sociedade. Sim, claro, porque a cobiça é idolatria, a avareza é idolatria, né? A palavra de Deus diz. Mas eu queria também ressaltar na minha fala aqui um ponto importante, que em relação à lei de Deus, que são os agravantes, né? Porque, veja, a corrupção, ela contém, ela por ser endêmica, ela contém a quebra, na verdade, de muitos mandamentos, né? E nós lembramos aqui das perguntas 150, 151, né? Que tratam sobre as circunstâncias agravantes, né? Porque as transgressões, nem todas as transgressões são igualmente odiosas aos olhos de Deus e em si mesmas, né? Todas elas são odiosas, mas algumas são mais odiosas do que outras à luz, tanto à vista de Deus como em si mesmas, né? E por quê? Primeiro, em razão dos ofensores. São pessoas de proeminência pela sua posição, pelo seu status, ou seja, quando um governador, ou um deputado, ou um vereador, ele pratica corrupção, o seu pecado diante de Deus é muito mais grave, vai demandar o maior rigor no juízo, por causa da posição dele, porque ele prejudica mais pessoas, né? Porque contém muitos outros, em razão também das circunstâncias. Veja, qual é a circunstância dessa corrupção? Na pandemia. Então, esse pecado na pandemia, ele já é grave. Na pandemia, ele se torna mais grave diante de Deus. Eu não quero estar na pele daqueles que estão fazendo isso e acumulando ira para o dia da ira, né? Então, em razão dos ofensores, em razão dos ofendidos, que são as pessoas que eles deveriam proteger, em razão das circunstâncias, nós estamos na pandemia, tudo isso são agravantes e mais agravantes. Mas eu queria, então, terminar dizendo o seguinte: a gente fala muito da corrupção no que diz respeito aos políticos, mas o Alfredo falou bem aqui dessa questão de que a corrupção nasce no coração. E, meu amigo, essas redes, essas quadrilhas, elas só têm eficácia porque lá embaixo tem um elo na cadeia que contribui para isso. E aí eu me lembro daquilo que Jeremias diz no capítulo 6 do seu livro, no versículo 13, né? Ele diz assim: porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Nós temos essa ajuda do governo, e quantas pessoas se inscreveram que têm condições e não precisam da ajuda do governo, não estão dentro dos critérios, e por causa de falhas no sistema, estão se aproveitando
de R$600 que poderiam ir para outras pessoas e também estão quebrando vários mandamentos. São culpados da quebra do sexto, não matarás, estão contribuindo para... Então, corrupção, ela não existe só porque a gente olha muito para os políticos, mas eu tenho que pensar, qual é o meu papel, e aqui para os cidadãos? Será que eu não estou fazendo parte dessa engrenagem quando eu tomo R$600 que também era para ser dado para alguém que não tem condições? Então, nós deveríamos refletir muito dentro da visão do que Jesus falou, tirar a trave do nosso olho, como cidadãos, antes de querer tirar o argueiro do olho dos políticos. A minha esposa foi convidada, né, por uma amiga para se cadastrar, para receber esses R$600. Aí ela me falou, eu falei, rapaz, é um absurdo. E outra, quem fez o convite, além de Joane, além da minha esposa não precisar disso, mas a própria pessoa, né, que fez o convite precisa menos ainda. Né? Precisa menos ainda. Não obstante, fez o cadastro dela e dizendo a Joana, olha, deixa de ser besta, vamos aproveitar, faça o seu cadastro, dá para você receber sem nenhum problema. E graças a Deus, a Joane despachou logo, descartou logo. Agora, pegando um gancho da fala do Alfredo, ele falou sobre como o poder, né, à medida que o Estado ele se agiganta, à medida que ele cresce em poder, a corrupção também vai crescer. Eu lembrei daquela frase atribuída, acho que a Lord Acton, né, que é onde ele vai dizer que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Normalmente muita gente interpreta essa frase só em termos, digamos, de como o poder, quando um homem passa a tê-lo, ele se sente como que imbatível e se sente não devedor de satisfações a ninguém e acha que pode fazer o que bem, entende? Mas esse ditado, essa fala se aplica exatamente ao que a gente tem visto, né? A gestão dos recursos. Uma vez que o Estado ele cresce, uma vez que o Estado se agiganta, e aí, por exemplo, já houve essa bobagem feita pelo governo federal de permitir essas compras sem licitação. Então, uma vez que o Estado passa a ter esse poder, passa a ter essa prerrogativa, a gente não deve ter a menor dúvida de que as pessoas vão aproveitar isso para poder sugar, para poder tirar o máximo que elas puderem, né? Já até quem fale no Covidão, né? Numa alusão aí ao mensalão, ao petrolão, o Covidão vai ser assim uma coisa absurda, se um dia isso for para frente, né? Mas à medida que o Estado se agiganta, a tendência é que desvios cada vez maiores aconteçam. Pegando aquele princípio de Tiago também, já que outra coisa, pastor Marcos, a verdade, se a gente for fazer uma análise detida, todos os 10 mandamentos serão quebrados. O princípio apresentado lá por Tiago, todos os 10 eles vão ser quebrados aí nessa situação. Amém. Infelizmente, né? Então, vamos partir para o segundo subtema. Eu acho que nós podemos tratar o segundo e o terceiro juntos, né? Intrigas palacianas e políticos de estimação, até porque o povo acaba se envolvendo, né, nas intrigas palacianas, porque cada um vai tomar o partido do seu político de estimação. Interessante como a gente vê essas intrigas serem, sobretudo, instigadas pela mídia. E eu começo aqui o que eu queria colocar aqui como que as palavras do maldizente, né, a palavra de Deus diz, são comida fina, que descem para o mais interior do ventre. E a palavra de Deus claramente mostra que o maldizente é o combustível de toda contenda, né? Não havendo lenha, o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessa ser a contenda. E a nossa mídia, ela é realmente maldizente, né? Eu acredito que, sobretudo, não só a grande mídia, mas também as mídias sociais, eu creio que uma das coisas que mais se disseminaram, mais foram potencializadas com as redes sociais são as fofocas, né, as intrigas. Eu gostaria que cada um desse a sua contribuição aí, a sua visão,
ainda dentro dessa questão da lei de Deus, e aqui especialmente como os crentes entram, porque a questão da corrupção, eu acredito que existem muitas pessoas na Igreja Visível que acabam fazendo isso, né, essa malandragem. Mas talvez a intriga, a fofoca, a contenda seja um pecado mais comum nos crentes do que a questão da corrupção nesse sentido que nós tratamos, né? Então, eu gostaria de que os irmãos tivessem uma visão pastoral de como vocês veem a igreja evangélica, né, a igreja pelo menos protestante, se comportando, o comportamento da igreja diante dessas intrigas palacianas e com relação aos políticos de estimação. Qual é a visão de vocês sobre isto? Vou começar com o Alfredo e aí termino com o Alan. Bem, essa situação é lamentável, porque ela vai demonstrar um sintoma que está no coração principalmente de muitos crentes, e crentes que até são renomados no nosso meio, que é essa confiança em pessoas. Então, por exemplo, eu votei no Bolsonaro. Desculpa te interromper, está cortando um pouco o seu áudio, tá? Não sei o que é. Melhorou? Ok. Melhorou? Ok. Sim. Eu votei no Bolsonaro e eu, de fato, oro para que dê certo o governo dele, sobretudo por uma proposta majoritária que é contrária ao establishment, ou contrário a essa construção que há décadas vem se instaurando no Brasil. Porém, pensar que o Bolsonaro ele não comete erros, isso é muito estranho. Primeiro porque ele é um ser humano. E é claro que, nesse sentido, ele vai cometer erros como comete erros. Ele comete erros. E eu não me refiro só no que diz respeito à forma discursiva, mas práticas governamentais também. Existem práticas do Bolsonaro que eu discordo. Eu discordo como crente, eu discordo como reformado e eu discordo como conservador. Até porque o Bolsonaro ele não é um conservador. A visão que eu estabeleço para ele é de um tradicionalista positivista, ou de um tradicional positivista, que já, de certa forma, ajuda contra todo esse estado de coisa que nós temos no Brasil. Então, os crentes eles precisam entender que a perfeição está em Cristo. Este, sim, nós devemos dar a nossa própria vida para defendê-lo. Agora, ao olhar para o governo, nós precisamos defender aquilo que converge com a Escritura Sagrada. Então, naquilo que converge com a Escritura Sagrada, eu vou até o fim. Mas não por causa do político, mas por causa do Senhor. E aquilo que contraria a Escritura Sagrada, eu não posso maquiar. Até porque eu estabeleço uma confiança, que é uma confiança que se torna problemática, porque eu acredito que a situação do Brasil vai melhorar se nós mantivermos esse político no poder, etc., o que não é verdade. O Senhor Deus, ele nomeia, ele destitui reis. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Tudo o que acontece no mundo está debaixo da sua providência. Crentes, entendam isto. O Senhor domina sobre tudo. Vemos, por exemplo, no caso de Isaías, quando tem a visão do Cristo entronizado, aquele momento era um momento difícil na nação, mas Cristo reinava, estava ali, se apresentou ao profeta. Então, eu considero lamentável, sobretudo, intrigas nas mídias sociais, em nome de um, em nome de outro. Porque fulano é bom, o outro é corrupto, não vice-versa. O que você está falando não diz respeito a nada, quando, na verdade, nós deveríamos elogiar práticas que glorificam a Cristo na convergência da sua lei e criticar práticas que vão de encontro àquilo que o Senhor Deus estabeleceu na sua palavra, seja de quem for, seja de quem for. O crente, ele não pode ter político de estimação. E eu falo isso também do alto do meu conservadorismo. Nós não podemos, porque o ser humano, o conservadorismo, ele diz algo que a Escritura Sagrada já afirma com toda relevância. O homem é tendente ao erro, o homem é depravado, o homem é pecador. E é por isso que precisamos estabelecer uma visão que passe pela Escritura Sagrada, olhar para a atitude deles por meio da Escritura Sagrada. Tem muito crente que, no seu discurso, fala contra a utopia, mas são utopistas funcionais.
Porque, de certa forma, eles querem defender um governo porque nós queremos um Brasil melhor, etc. e tal. Gente, não é assim. Nós devemos curvar os nossos joelhos e orar. Se nós queremos paz, tranquilidade, um governo que possa cumprir o seu papel diante, conforme a Escritura Sagrada, devemos orar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos. Se Bolsonaro continua no governo, é vontade de Deus. Se ele sofrer um impeachment, é vontade do Senhor Deus. E é ao Senhor Deus que devemos nos dirigir. Sobretudo, suplicando para que o seu nome seja glorificado na nação e, consequentemente, trazendo paz ao nosso coração. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para trazer essa palavra pastoral, numa entonação profética. Os crentes precisam parar com isso. É claro que denunciar pecados cometidos e que são públicos, claro, sem nenhum. Não estou falando disso. Eu não estou falando de denunciar pecados. Eu estou falando de uma defesa cega, que não leva em consideração aquilo que a Escritura Sagrada diz. Eu quero dizer isso. A parte, Alfredo, desculpa. Pois não. E, inclusive, também combater a corrupção pelos meios legais, né? Combater, utilizar aquilo que nós instituição, né? E fazer denúncias mesmo, né? Denúncias. Exato. Porque eu não estou falando de uma passividade pecaminosa, porque às vezes a passividade ela se torna pecaminosa. Você está vendo o problema, não denuncia e nos omitimos. Ora, por que João Batista morreu? Vocês sabem por que o último profeta do Velho Testamento morreu, ele foi degolado. A gente sabe por quê. Essa é a nossa postura, é assim que devemos agir. Todavia, a defesa de pessoas ela é muito complicada. Eu preciso ter noção de que sim, o presidente, o prefeito, o governador, seja quem for, é passível de crítica sim, porque erram e pecam. Como eu disse, eu votei no Bolsonaro, eu sou da direita, eu sou conservador, mas antes disso eu sou cristão e reformado. Então, é claro que eu estou em oração pedindo pelo nosso governo. Todavia, Bolsonaro erra, gente. Ele é pecador, ele sequer é um homem regenerado pelo poder da cruz de Cristo. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. Denunciar o erro, sim. Denunciar a corrupção, sim. Mas político de estimação, isso é muito, muito problemático. Ok. Posso falar aí, Marcão? Pode falar. Bom, depois dessas palavras do Alfredo, Alfredão falou tudo e muito mais. Agora, é interessante observar que hoje qualquer crítica que a gente faça, o PT estabeleceu aquela guerra de nós contra eles. E o PT se alimentou disso. O bolsonarismo, de alguma forma, se alimenta disso também. Então, quando eu não estou dizendo aqui que todos os que defendem o governo são, de fato, são propriamente bolsonaristas, naquele sentido de serem cegos a qualquer ato que porventura o governante, no caso o presidente Bolsonaro, esteja fazendo, que seja errado ou ilícito. Heleno, me permita só, dentro da sua fala, apoiar o governo é uma coisa. Agora, defender indistintamente, dentro dessa até quase idolatria, é outra coisa. Exatamente, por isso que eu lembrei disto, porque quando a gente faz uma crítica hoje em dia, seja numa rede social, ou seja até mesmo no ambiente familiar, parece que é aquela questão assim, se você faz uma crítica ao que é chamado de mito, né, porque o mito sempre tem ele joga um xadrez 4D, na realidade você não está entendendo, e certa feita conversando com um amigo ele é um grande estrategista de guerra, ele sabe detalhe da história, né? Tem um controle. Ele tem aí mostra o nível da idolatria, né? Então, se você fala alguma coisa é porque você está jogando contra. Se você faz alguma crítica é porque você não está entendendo. É porque é preciso que você entenda que você está lutando contra um sistema todo e tal. Só que, peraí, não vale tudo. Primeiro, isso que o Alfredão acabou de falar. O meu Senhor é aquele que é o rei do universo.
É a ele que eu sirvo e sigo em primeiro lugar e olho as luzes das Escrituras e devo admoestar por meio das Escrituras não só o meu coração, os passos que eu dou na minha vida, mas por meio da Escritura também eu analiso os atos, as situações que estão ao redor de mim, inclusive as questões políticas, porque senão eu estabeleço um ídolo. E aí esse mito, esse ídolo é inquestionável em momento algum. E a gente vê esses absurdos aqui, como que aconteceu, eu vi no Correio Brasiliense, né, eu li que alguns apoiadores, né, de Bolsonaro foram lá e fizeram uma performance de uma dança em torno de um caixão, uma cena tosca, assim. E aí, para que isso? É para negar que o vírus é tão letal quanto dizem que é. Mas quem disse? Não, mas é porque o presidente falou. Então, se ele falou, nós precisamos colocar as questões no seu devido lugar e analisar tudo e ter o senso crítico. Nós não podemos perder o senso crítico. E agora, qual é o nosso fundamento para fazermos as críticas? São as Escrituras. Né? E eu creio que o governo Bolsonaro tem feito tem algumas virtudes, sim, mas não está acima de qualquer crítica. Né? E precisamos, como servos do Senhor, entender isto. Senão nós nos tornamos idólatras. E isso jamais, com qualquer pessoa ou com qualquer coisa que queira dominar o nosso coração. Eu queria colocar algumas coisas aqui, antes de passar. Uma das coisas que acirraram, aqui uma perspectiva um pouco mais nessa questão política, e especialmente social. Uma das coisas que acirraram no mundo essa batalha, né, essa polaridade ideológica, que ela dá combustível a essas intrigas, foram as políticas identitárias, né, da chamada esquerda. O chamado liberalismo, né, especialmente nos Estados Unidos, né, você vê o Mark Lilla, que é um liberal, né, da esquerda, ele escreveu um livro, O Progressista de Ontem e o de Amanhã, não sei quantos já ouviram falar. E ele, que é a esquerda, ele faz uma crítica à própria esquerda, mostrando que essas políticas identitárias, né, onde você privilegia e justifica todos os erros daqueles que assim são chamados minorias, em vez de levar as pessoas para um ideal de nação, ele falando em termos de Estados Unidos, ele acabou direcionando as pessoas para o que ele chama do seu homúnculo interior, cada uma pensando na sua necessidade. E isso gerou uma visão fragmentada, essa coisa do nós e eles, né? Então tem o movimento negro, por exemplo, eu sou negro, por isso que eu vou falar do movimento negro, né? Eu não me identifico com esse movimento, porque ele coloca o negro como vítima em todos os sentidos. E negro também pode ser vilão, meus amigos, né? E muitas vezes contrariando a visão original de Luther King, que diz: eu queria que os meus filhos não fossem julgados pela cor da pele, mas pelo seu caráter, né? O movimento, a grande parte do movimento negro, como um movimento identitário, faz exatamente o contrário. Ele invoca Martin Luther King, mas ele faz o contrário. Ele quer que a gente julgue inocente por causa da cor da pele. Então, essa política identitária, ela acirrou a uma intriga. Então, por exemplo, quando os americanos elegeram Trump, não foi exatamente por causa de um ideal de nação, mas foram grupos que estavam sendo esquecidos nessa luta identitária. Disseram: aí, nós também temos direito. E foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. E aí, em consequência disso, essas pessoas que não estavam inseridas nessa briga acabaram inserindo, porque é como se fosse assim: eu também tenho meu direito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o que acontece? Isso acirrou a briga ideológica. Nós não temos mais essa visão exatamente de nação.
E todo o nacionalismo que se colocou na campanha do Bolsonaro, é óbvio que ainda tem pessoas que são realmente nacionalistas, mas ele se tornou um pouco a briga de nós e eles. E aí eu queria chamar a atenção aqui para o meio evangélico. Quando houve aí aquele jejum nacional, gente, eu vi vídeos, né, irmãos me mandaram vídeos de pessoal, olha, nós temos que jejuar contra essa esquerda, contra esse vírus esquerdista, etc. Bom, eu, como o Alfredo, eu acredito, todos nós aqui somos mais, vamos dizer, somos mais identificados com a direita, né, conservadores, obviamente, por causa até do nosso compromisso com a Escritura, mas essa visão é uma visão simplista, é uma visão fragmentária, né? O jejum não é para isso, né? Então, eu queria trazer esse comentário aqui, mas também lembrar que nós temos uma mentalidade sebastianista, né? A gente fala, briga tanto, como diz, a gente odeia política, mas depende, né, do Estado, né? A gente ama o Estado. No fundo, a gente espera que o Estado faça tudo. E a gente exige, seja quando a gente critica, né, no caso, seja o presidente Bolsonaro, seja uma outra autoridade, seja quando a gente só elogia. Então, às vezes, a gente espera mais do Estado do que o Estado deveria dar. Ele só precisa realmente recompensar o bem e punir o mal, né? O trabalho do Estado é um trabalho muito mais simples, e o Estado ele abarcou, né, pátria educadora, etc., coisas desse tipo, né, que acabou esse governo todo, né, que nós tivemos durante esses 30 anos, acabou incutindo. Então, nós ainda temos uma mente, mesmo muitos que se dizem conservadores, como diz o Alfredo, ainda tem uma mente, vamos dizer assim, de certa maneira, aliciada pela visão estatista da esquerda, né? E aí a gente acaba tendo essa visão também, até para aqueles que apoiam incondicionalmente e idolatricamente o presidente, essa visão do salvador da pátria, né? Que é uma visão idólatra, que fere o primeiro e o segundo mandamento. Nós precisamos atentar para isso. Como nós estamos falando no que diz respeito à lei de Deus, nós precisamos lembrar aqui também do não dirás falso testemunho, né, contra o teu próximo. Até a própria imprensa mais séria, ela se alimenta de intrigas e de fofocas. E quantas fofocas, gente, a gente dissemina? E a gente dissemina fake news, né? Quando é principalmente favorável ao nosso grupo identitário, vamos colocar assim. E nós quebramos aí o 9º mandamento, né? Nós acabamos repassando notícias sem saber, né? E isso vale para qualquer espectro político. Eu também votei no Bolsonaro, né? Eu também torço para que ele dê certo, mas eu votei sem paixão, sabendo que ele é um pecador, que ele é um homem falho também, e nós, inclusive, que votamos, precisamos demonstrar que somos diferentes, que temos uma diferença. Mas o que está acontecendo é que se levantou uma que se chama direita, mas ainda nem compreendeu o que é conservadorismo, para defender de maneira cega, né, os erros das autoridades, né? E também a luta, né, essa briga ideológica entre presidente e governadores. Os governadores dão um mau exemplo de respeito à autoridade. Nós temos agora um embate, a judicialização da política, né? O Supremo Tribunal agora quer mandar. Nós temos que tomar cuidado com o endeusamento do presidente, com o endeusamento do Estado, com o endeusamento da justiça, com o endeusamento da ciência, porque tem gente endeusando a ciência também, né? E com o endeusamento do mercado. Nenhum desses, nem o mercado, nem a ciência, nem o Estado, eles têm o controle da vida e da morte, só o Senhor Deus tem. E eu creio que a igreja não pode se desviar daquilo que só ela pode fazer. Todo mundo pode falar de política e outras coisas mais, mas só a igreja pode pregar o evangelho e pensar a política à luz do evangelho. E só a igreja pode orar e clamar ao Senhor. Fala, Renê. Marcos, antes do Alan falar, me permita só duas coisas. Primeiro, o que você falou é algo que já está sendo discutido desde o início do século passado. Essa ideia de que a modernidade, ela tornou profano todo tipo de conhecimento, inclusive a teologia. A teologia liberal, o que é? A profanação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Eu me refiro à sua afirmação sobre endeusar a ciência.
A gente precisa ter cuidado com relação a isso. Porque o que foi que a modernidade fez? Ela substituiu a verdade pela utilidade. A gente tem que ter cuidado com isso. Nós somos, obviamente, presos à verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, e disso decorre toda a nossa visão. Segunda coisa, rapidinho, você citou o Mark Lilla, eu quero propor a leitura desse livro aqui, não sei se está dando para vocês verem aqui. Esse livro esse livro foi escrito por um cara de esquerda também, ele é de esquerda, que é o Antônio Risério, ele é antropólogo, mas ele não suporta mais essa política identitária, né? Então, o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. É interessante que ele fala do movimento negro, né? Desculpa, ele é um baiano, se não me engano, e ele fala isso. do movimento negro. Eu acho que e ele mesmo disse, ele disse basta, né? Basta, minha formação é toda de esquerda, mas basta, isso já está demais. Então eu recomendo a leitura do Mark Lilla, que é um esquerdista, né? Nos moldes norte-americanos, do liberalismo americano, e também o Antônio Risério, que é um social-democrata, mas que tem uma crítica muito interessante a esse estado de coisas. Lembramos que esses autores são de esquerda, mas estão sendo recomendados por causa da sua autocrítica, né? No livro do Mark Lilla, ele propõe um outro tipo de liberalismo e progressismo com o qual, obviamente, nós não concordamos, mas o que é útil é a sua crítica. E sobre isso, antes de passar para a Alain René, Alfredo, que você falou sobre... Marcos, Oi. Nós temos 4 minutos, tá? Só para avisar aí. Abraço. Desculpe. Sobre essa questão da secularização, é interessante que nós herdamos muitas coisas que o Evangelho ele trouxe como contribuição para a sociedade ocidental. Ele ajudou a moldar a sociedade. Só que porque se retirou Deus disso daí, né, desde os deístas, desde o iluminismo, né, o que nós temos é uma sobra defectiva, o que a gente poderia chamar de sobra defectiva dos valores cristãos, né, os próprios direitos humanos. Alain. Vamos ver se eu consigo resumir aí o que eu tinha para falar, mas eu li há algum tempo e eu achei interessante, salvo engano, João Pereira Coutinho, ele falando sobre como o conservadorismo tem como uma das suas características o ceticismo, né? E já diferente das políticas de esquerda, que são extremamente otimistas e até utópicas em relação ao futuro, ao ser humano, né? E esse ceticismo, ele deve existir, ele deve ser aplicado também a figuras, né? A personagens, a pessoas. E aí eu vejo a grande parte daqueles que se dizem conservadores no Brasil não aplicando esse princípio à figura do presidente, mas fazendo o inverso disso, dando a ele uma certa aura de redentor. E isso fica muito claro à medida que certas afirmações vão sendo feitas e vão sendo aplicadas a ele. Eu tenho escrito algumas coisas que têm sido também críticas pontuais, né? São críticas pontuais a falas dele, não é nem tanto a decisões que ele tem tomado, mas a falas, né? As duas coisas que mais têm me incomodado são exatamente algumas colocações, algumas afirmações que ele faz, né? Incluindo o uso de textos bíblicos que são feitos por ele, tá? E também a maneira como os filhos dele acabam prejudicando ainda mais, né, o governo. E aí eu tenho escrito principalmente sobre afirmações que ele faz, respostas que ele dá às pessoas, não só respostas que ele dá à mídia, tá? Mas respostas que ele dá a usuários das redes sociais, como uma que eu vi agora sobre o Dia das Mães. Ele fez uma homenagem numa das suas redes sociais a um soldado, a um militar, que foi morto, acho que no ano de 1970. Ele fez uma homenagem a esse militar e uma usuária o respondeu dizendo assim: hoje é Dia das Mães, cavalo. Né? Então, obviamente, ela já chegou desrespeitando, quebrando o 5º mandamento, mas é exatamente aí que eu acho que deveria existir aquela dignidade, não é, que o cargo de presidente da República traz consigo.
E aí a resposta que ele deu, com o perdão, mas foi mais ou menos assim: você me conhece? Por que você me chama de cavalo? É interesse em alguma parte minha? Então, assim, o presidente da República com esse tipo de fala. É esse tipo de coisa que tem me incomodado. E aí, na mente de muita gente, isso é inadmissível. Não tem que ser inadmissível, tá? O único ser incriticável é o Senhor, tá? O único ser incriticável é Deus. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano é incriticável, mas a maneira como muitos têm tratado a figura do presidente é dessa forma. E isso mostra pra gente como o processo da idolatria, ele é sutil, né? Como as pessoas podem incorrer nesse pecado, inclusive irmãos nossos, irmãos sérios, né, que a gente não tem nenhuma dúvida sobre a seriedade deles, mas se deixaram levar de maneira completamente cega por esse tipo de situação. E se você criticar, fizer críticas pontuais, aí você já você já está dando munição para a esquerda, você já está se colocando do lado dos inimigos, e não tem nada disso, tá? Eu recebi como réplica a um texto que eu escrevi há alguns dias, o texto que o Alfredo perguntou por ele, uma réplica que eu recebi foi: você vai lembrar desse texto quando os seus filhos não estiverem mais gozando de liberdade no futuro, quem sabe até em campos de concentração. Caramba! É muita doidice. Ok. Viagem. Heleno, dá para a gente, cada um em um minuto, dar uma palavra final, ou como é que está aí? Vamos tentar. Vamos. 30 segundos. Então comece você. Meus queridos, foi um prazer conversar com vocês. Tanto assunto eu ainda gostaria de falar, mas foi muito bom, cresci bastante no conhecimento e vocês que eu admiro tanto. Deus abençoe ricamente, que este bate-papo sirva seja uma bênção para a vida da igreja. Deus abençoe vocês. Alfredo? Quero deixar o maior tempo para o Alan, nosso convidado, e que certamente voltará aqui em outros momentos. Só agradecer àqueles que nos assistem, que o Senhor Deus nos abençoe e lembrem-se, nós somos de Cristo e é dele que devemos olhar para o mundo. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, me permitam só falar da minha alegria de poder, acima de tudo, ver vocês, né? Seria melhor, assim, eu tenho muita saudade do tempo que eu fiquei com vocês aí em Roraima, né? Mais autoestima, e para mim foi uma grande alegria poder estar aqui participando desse momento, né? Bebendo aí da experiência, do conhecimento de vocês, tá? Tenho muita admiração e desejo que essa conversa aqui, uma conversa bem informal, ela seja usada pelo Senhor para trazer esclarecimento, para levar as pessoas à reflexão, pelo menos a que se disponham a pensar acerca de alguns apontamentos que foram feitos aqui, sobretudo por vocês, tá bom? Deus abençoe as vidas de vocês. Amém. Queria só rapidamente lembrar que nós estamos apercebidos, nós quatro, de que existe outro lado, né? Aqueles que vigiam o presidente 24 horas, e tudo que ele faz, que em outros contextos era relevado, agora é super enfatizado. Isso, obviamente, não quer dizer que ele deve ser justificado, mas existem dois pesos e duas medidas em muitos aspectos. Segundo, lembrar, sobretudo aos ouvintes, a todos nós, que a corrupção é muito mais ampla do que nós pensamos. Cresceu a pornografia, cresceu a pedofilia, cresceu a violência doméstica, e isso também é corrupção. Nós temos que tomar cuidado que, enquanto criticamos os políticos, não estamos, de alguma maneira, praticando alguns desses pecados. Por último, o que não seja monotemático. Se você tem uma programação local na sua igreja, por meio virtual, participe. Não fique só ligado em redes sociais, que muitas vezes trazem mais mal do que bem para você, espalhando fake news, instigando uma intriga, enquanto o seu pastor está preparando com muito carinho lives, estudos, sermões, a sua igreja e a liderança da sua igreja tem preparado, e às vezes você não se liga na sua igreja, fica ligado nas redes sociais e se intoxica com essas coisas. Não seja monotemático, volte-se para Deus
e tem um compromisso com sua igreja local, mesmo nesse momento de isolamento. Foi um prazer, queridos colegas. Marcos, Alan, faça a propaganda do canal da Terceira Igreja, dos nossos canais, por favor, meu amigo. Nós temos o canal... Momento merchan. Nós temos o canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, várias playlists lá, você pode acessar, se inscrever, se quiser dar o seu like, porque isso aumenta a possibilidade da gente usar ferramentas do YouTube, né? Então, nós convidamos você a estar lá, Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Tem também o canal no YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima, diversas exposições bíblicas aí do reverendo Alfredo, do reverendo Helena, do reverendo Gessé, convidados. Tem também o canal do reverendo Alfredo, ele tem feito muitos vídeos vídeos curtos sobre as questões políticas, questões ideológicas, né? Ele é um especialista aí no espectro ideológico, especialmente da esquerda, né? Eu acho que talvez, eu não vou dizer que ele leu mais do que o Alan, porque o Alan ele não dorme, né? Ele só lê. Mas lê bastante sobre isso e tem muita contribuição. Vá lá no canal do Alfredo de Souza, não é, Alfredo? É Alfredo de Souza. O link vai ficar na descrição. E que também fala não só sobre essas questões teológicas, que são muito importantes, mas embasado por elas também de questões relacionadas à política e à ideologia. E o Alan René tem um canal, né, Alan? Fale aí você. Eu tenho um canal no YouTube. Esse canal ele só se tornou ativo agora mesmo, depois dessa pandemia. Interessante é que... Alan. O meu também, começou com a pandemia. Pois é. Não, interessante é que eu já tinha... Esse canal ele é antigo, né? Mas ele tinha, acho que, um vídeo da época da eleição da Dilma, né, em 2014. Como o pessoal fala, pistola, porque muita gente estava justificando a eleição da Dilma, apelando só para a soberania de Deus, né? E aí eu gravei um vídeo sobre soberania de Deus e responsabilidade humana na eleição da Dilma. Era o único vídeo que tinha. E aí, em 2016, a gente fez os 50 anos aqui da igreja, a gente convidou o reverendo Augusto Nicodemos, e eu postei uma pregação dele lá, né? De repente, quando eu percebi, o canal já estava com mais de 1.000 inscritos. Aí foi providencial, porque aí agora eu posso fazer as transmissões ao vivo a partir do celular, né? Porque precisa de uma determinada quantidade para você poder fazer as transmissões ao vivo pelo celular. Então foi providencial. Eu tive até de retirar o vídeo agora, porque o editor colocou uma música e houve a reclamação dos direitos autorais, né? Mas o vídeo serviu para que eu pudesse fazer essas transmissões. É Alan René. Então eu peço também que, se você puder, se inscreva para continuar ajudando a gente, tá bom? Lá é que eu tenho feito as transmissões para a igreja. A gente não tem usado o Zoom. A nossa igreja tem uma quantidade relativamente grande de pessoas idosas que têm dificuldade, né? Que na verdade, nem gostaram de usar o Zoom ou qualquer outra ferramenta. Então, eu tenho feito pelo YouTube, mando o link para o pessoal da igreja para eles acompanharem. Né? Então, bem. Aí a recomendação. Ok. Alan, só um pedido. Se você postar, eu sei que você está postando mais sermões, né? Eu também. Eu acho que o Alfredo é quem está mais diversificando, né? O Alfredo é sermão para criança, sermão para adulto, confissão de fé, lives pelo Brasil, e ainda mensagens, palavras sobre as questões aí político-ideológicas, né, e filosóficas também. Mas se você colocar alguma coisa nessa linha e tomar pancada, nós estamos com você, meu querido. Não tire do ar, porque nós queremos ser beneficiados, tá? Aguenta a pancada aí, porque nós nos beneficiamos da sabedoria que o Senhor te deu. Alan, não tem os alcoólicos anônimos, né? Esse pessoal que tem o mesmo problema e se junta. Eu e você, meu amigo, vamos juntar, né? Os que levam cacetada aí, surra para 3, apanha sozinho. Vamos formar aí o nosso associação dos sei lá, dos que apanham aí. Vamos lá, tamo junto. Olha, eu escrevi um texto recentemente falando sobre a atuação dos profetas, né? E como aqueles que sempre aprovavam tudo que os reis faziam eram apontados pelo Senhor como falsos profetas, uma vez que a lealdade deles era ao rei, não a Deus, né? Eu fiz um texto apontando isso, e aí um irmão muito querido, né, de quem eu gosto muito, ele comentou o texto dizendo o seguinte: quero dizer
que o senhor, enquanto político, é um ótimo teólogo, né? Mas, assim, bolsonarismo é meio ferrenho. E a minha resposta para ele foi, meu irmão, eu continuo amando muito você, mas me responda mais nesse tom, não, porque eu também sou meio zangado, né? E eu não quero te responder. Eu não quero te responder de uma maneira conhecida já, né? Então, me deixa quieto, não vem falar Alan, Querido, nós vamos precisar... Só um tantinho, Marcos. Alan, você respondeu para ele assim, não me responda assim, ok? Você vai se arrepender, ok? Querido, foi um prazer, Deus abençoe o nosso tempo estourado, né? Muito obrigado, Alan, muito obrigado mesmo, bom te ver, bom ouvir você, que o Senhor Deus abençoe sua vida e o seu ministério aí, frente à Igreja Presbiteriana de Cruzeiro do Anil, que abençoe ricamente sua família. Amém. E um abraço aos nossos irmãos e queridos aí, Alfredo e Heleno, com quem a gente vai continuar aí tendo as conversas, né? Lembrando que a partir dessa daqui, a próxima nós faremos, se o Senhor Deus quiser e enquanto Ele permitir, de 15 em 15 dias e traremos outros convidados de honra, se o Senhor Deus quiser, né? Deus o abençoe e até a próxima conversa. Amém.